Olá pessoal, tudo bem? Ó, viajei milhares de quilômetros, estou diretamente de Chiang Mai, nessa linda exposição de Platycerium, numa casa tradicional aqui da Ásia, do Sudeste Asiático. Brincadeira! Estou na casa do Luiz Neto, um super curioso colecionador. Vou falar aqui os meus adjetivos, você conviva com eles. Um papa de Platycerium no Brasil, não tem nada que te pergunte para ele que ele não saiba a origem, a resposta de cultivo, do que for. Isso aqui é uma casa abençoada, uma alma abençoada, porque abriu a casa pra gente, de verdade, Luiz. Eu não tenho como agradecer de verdade, ter presentinho, mas nada no nível que a gente está convivendo aqui hoje. Então, essa é uma coleção, tem muita informação, tem muita variedade, só que nessa abertura de casa, aqui na calçada dele, temos o glorioso, né? O Philodon é glorioso, tem Platycerium, Adá com pau. De fato, parece que a gente está na Tailândia, brincadeiras à parte, estamos no Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz, pela sua abertura, obrigado por tudo. Primeiro episódio é esse, vão seguir outros, divirtam-se porque eu me diverti muito. Vamos nessa! Meu filho, essa ideia aqui de Tailândia. Isso foi proposital. Falei, deixa eu cutucar. Maravilhoso. Que é Lemária? Que é? Esse aí é uma planta que eu chamo de Elephantotes Paulo Forte. Ah, por quê? Porque veio dele. Veio da sementeira dele. Veio dele. Porque ele tá todo franzido, né? E aí, se a gente for falar sobre Lemaria, eu vou te dizer que eu não acredito em Lemaria. Como que é isso? Cara, o vendedor, ele tem muito mais interesse em dizer que uma planta é um híbrido do que é uma variedade. Uhum. Tá? A taxonomia tem vários degraus. Uhum. E a pessoa que está chegando, né? Ela vai no primeiro degrau, que é a morfologia da folha. Perfeito. Observa, vê o que ela entrega. Então, a gente conhece Elephantotes, a folha fértil ela é arredondada, não tem divisão. Tá, sim. Estemaria tem divisão. Quando ela é contínua, né? Assim. Sim, tá aquilo ali, ó. Ali é um bom Elephantotes, é verdade. O Elephantotes, ele é arredondado. É um belo de Elephantotes aqui, perfeito. No dia que aparecer uma planta que parece o Elephantotes com repicado, o que a intuição te manda dizer? Isso é uma mistura daquilo que é redondo com o parente dele mais próximo que não é redondo. Uhum. Correto? Tá, fizeram uma aproximação aí. Como é que é a reprodução por esporo do platicério? Você meio platicério dá o gametófito, né? Uhum. O gametófito é como se fosse a conchinha, de cabeça para baixo, tem um gameta masculino e feminino. Uhum. Pinga água, escorre e fecunda. Uhum. O híbrido ele pode acontecer, mas ele é um processo muito mais complexo do que a planta original mesmo fecundar e sofrer uma mutação. Uhum. Estatisticamente é muito mais fácil ter mutação do que ter híbrido. Eu durante uns 3 anos eu forcei a barra para fazer híbrido até com microscópio. E saiu muito pouca coisa. Tá. Então esse negócio de, teve um milagre, veio uma poeirinha de uma estemaria numa sementeira de Elephantotes para fazer o Elemaria. Mas aí você vai na história dessa planta. Essa planta surgiu, todas elas, né? Tem 3 diferentes no mercado. Elas surgiram numa sementeira que o Samuel de Mello fez nos anos 80. Uhum. Ele importou esporo, a principal forma de entrada era através de esporo. Então ele importou esporo e vendeu um lote de Elephantotes. O Paulo Forte comprou uma dessas plantas. Uhum. E saiu espalhando. Então
quando essa planta, quando o platicério meio que voltou à moda, as pessoas olharam e falaram, é híbrido. Tanto que o Elemaria começou como um híbrido entre Elefantotes e Estemaria. Depois migrou. Aí veio um curioso e falou, não. Tem cara de andino. Cara de andino, né? Você vê que o desenho da coroa. Mas aí você tem que aprofundar o caráter morfológico. Tá? A taxonomia, isso não tem nada de andino e não tem nada de Estemaria. Se você for ver, o desenho da mancha de esporo é só de Elefantotes. Tem alguma característica de Estemaria? Estemaria, eles são separados. Não tem. Andino. Andino é segmentado. Não tem nada de andino. Mas o principal caráter morfológico taxonômico que ninguém fala, todo mundo esquece, né? É o rizoma. Tá. É o desenho de rizoma, o pelo do rizoma. Eu te digo, eu acredito que híbridos existam. Mas não é 90% das plantas que dizem que é híbrido, não é híbrido. Você vê que os primeiros híbridos, fora esse daí, que apareceram, eram híbridos do quê? Que diziam que era com madagascarense e com Ridley. Né? Aqueles veiudos. Qual o milagre para isso acontecer? Por quê? Por que essas plantas? Né? Aí você tem que pensar na evolução das plantas. Por que o platicério sobrevive na natureza? Um dos principais fatores de defesa dele. Mutação, sei lá. Isso aqui, retenção. Célula de armazenamento de água. Tem duas espécies que não têm célula de armazenamento de água. Né? Ridley e madagascarense. O que eu acredito é que tanto o Quitchacude quanto todos esses outros nada mais são do que a espécie mãe sofreu uma introgressão genética e fez uma mutação sem célula de armazenamento de água. Coisa que eles fazem a vida toda. Só que na natureza isso não sobrevive. Então a gente consegue ter essas plantas porque a gente trata elas diferente. Sim. É uma introgressão genética, não é um híbrido. Interessante isso. Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico. Mas se alguém estudar isso direito, não é que eu desacredite de híbrido, mas é igual a sequência, né? Lemoinei e tudo que veio depois. Né? O Marcel Lecouf lá em Paris, nos anos 60, viu um Lemoinei com folha, um Veitch com folha mais comprida e coroa mais alta, falou, isso é híbrido. E não é, aquilo é um Veitch. É um Veitch. Mas você repete a narrativa. Sim. Virou verdade. Falar em repetir narrativa, daqui a pouco a gente vai falar de Willink Celso e Willink Pedro, tá? Mas que são filhos de Lemoinei. Perfeito. E de Willink tem pouco. Tem algumas plantas, não tem nada. Algumas plantas, elas têm uma capacidade de mutação muito grande quando você multiplica por esporos. Tá vendo? Ó, eu uso coroa velha de platicério como substrato para algumas coisas. Perfeito. Que animal. É um xaxim novo, né? É um xaxim novo, totalmente. Olha só. Vou fazer bem, ó. Legal. Ó. Coroa velha. Usa coroa. O rapaz, a gente tá em Chiang Mai aqui, né? O cara tem coroa velha que usa como xaxim. Não, mas Coroa velha é o novo xaxim. Esse é permitido. Coroa velha que faz comida boa. Boa, exato. Mas, olha isso aqui, coisa mais linda, né? Até o começo dos anos 2000, era xaxim. Só que acabou, né? Acabou porque está acabando, teve leis protegendo, totalmente favorável. Então comecei a quebrar minha cabeça para ver o que vai substituir. Então, uma das coisas que eu procurei fazer é fazer um laboratório do que funciona e do que não funciona. Eu já testei tudo. Tem coisas que... Vai bem. Tem coisas que são bombas relógio. Tipo? O que você faz? O que eu faço? Com o quê? Esfagna. Vai virar terra. Vai virar terra. Tá. Já passei por isso. É legal. E você tem uma armadilha a mais. Tá, qual que é? Você usa o nylon. Tá.
O nylon esconde que está virando terra. Tá ferrando o negócio. Vou te mostrar. Tá. Mas na verdade não está fazendo mal para sua planta está adorando. Só que vai te dar o trabalho de replantar ela muito mais rápido. Ah, tá, tudo bem. Isso está no cronograma. Tá? Mas eu entendo. Hoje, tá? Quando você tem 1000, aí ferrou, né? Se eu tivesse que replantar todas as minhas plantas hoje, eu faria isso aqui, ó. Direto. Só madeira. Direto da madeira. Direto na madeira. O esfagno tem seu papel para beber. Chip de coco derrete numa Ah, velocidade. não, eu não uso. Tipo de coco eu não uso. Você nunca viu. Não, mas já usei. Tá vendo? Eu não caí nesse erro. Sim. Mas eu Tô fui brincando. fazendo, não errar, não errar. Não. Das O que você acha da base de serrapilheira? Das coisas mais legais da gente mexer com planta é diferente de um pet. Você não pode fazer experimento com seu pet. Tá. Não, você tem que dar a melhor saúde possível. A planta te permite fazer isso. Aham. Até porque se ela anda para trás, você corre atrás. Se morrer, você tem outra. Você ajeita. Então, eu procurei experimentar muito. Uhum. Então, um dos melhores substratos que eu vi as pessoas desenvolvendo para platicério menor é o substrato do Adenilson, do Arneiro. Que é? Ele bota casca de pinos, carvão, Ah, sim. pedra, E tem isopor ele coloca às vezes. isopor ele está botando por baixo. Na base, Os meninos de Roraima, Uhum. eles têm um substrato, mas tem um substrato que é diferente. Que é da floresta lá. O musgo deles não é o nosso esfagno. Ah, não, é outra coisa. O musgo deles é um musgo de uma durabilidade muito maior. E de casca E a que casca, é da casca sim, da mas do alho. aquele musgo deles dura muito mais do que o nosso esfagno. Então são coisas que... Você sabe que, até empirismo, eu olho os asiáticos, acho que eles fazem um trabalho lindo visualmente. Pra mim é a terapia, ficar passando a porra do nylon. Eu fiz um experimento há umas 3 semanas com esse esquema dos asiáticos. Tá. Só que com aquela fibra de coco, que eu nunca tinha usado. Eu só usava fibra de coco Pra fixar. para colocar no fundo dos meus vasos de arácea. Tá. E aí você Eu fiz aquela bola com fibra de coco em volta de um kit chacunda. Ah, vai dar certo, super. Que é aquele negócio, tem a planta. Ela estava precisando mudar. Eu falei, ao invés de eu mudar, deixa eu botar isso aqui para ver se ela gosta. O que eu comecei a fazer? Vê se você concorda comigo. Eu tenho uma parte estética de quando eu coloco uma placa específica que parece um escudo, não sei o que é pra parede, pra fazer bonito. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu comecei a enfiar serrapilheira, que eu pego da Urutau, que é uma pessoa lá de Minas Gerais, enfim, Carol. Então a serrapilheira de base, coloco em cima o plat e dou uma complementada só no entorno de esfagno pra, sei lá, só pra esconder um pouco e dar um pouco de firmeza. Você vai evoluir só para serrapilheira em algum momento. Não, vou fazer. Principalmente para planta grande. Para planta menor isso é perfeito, mas quando elas começarem a crescer, você não vai querer Se eu isso mais. subtrair desta casa uma muda, já vai na serrapilheira. Não, você vai levar Tô muda pra cacete. brincando, tô brincando. Mas o que é importante, né? Quando você coloca a planta, começa uma corrida entre a raiz da planta e o substrato degradado. Se a sua raiz crescer rápido o suficiente, antes que o substrato degrade, ela ocupa esse espaço, que é isso aqui que a gente está vendo. Então, ela ocupou o espaço. Então, tirou fora o substrato degradou, ela tomou conta. Você venceu a briga. Agora, se o substrato não deixar essa raiz tomar conta e ele tiver degradado, ela não entra mais, porque já vai estar ácido demais. Perfeito. Até Carolina eu cheguei a usar, tá vendo? A Carolina só ele ajuda pra ser meio, né? Mas eu cheguei a usar em planta adulta. E funcionou? Não. Mas que bom, Falar nisso, que bom que você passou por isso já. Quem descobriu Carolina fui eu. Foi você? Fui eu. Eu, assim que eu me mudei, eu queria esfagno. Quero esfagno, preciso de esfagno. Do bom. E era uma época que ninguém mexia com isso. Estava indo para Minas, parei em Barbacena, uma loja de produto agropecuário. Entrei. Você tem esfagno? Que é isso? Eu tenho esse saco aqui que está escrito que é esfagno. Um monte de sacão de Carolina. Na época era Carolina 2. Aí eu olhei lá, tufa canadense. Eu falei, esse troço deve ser bom. E trouxe 2 sacos. E um negócio para semeio. Então é perfeito.
Aí entrei em contato com o pessoal da Carolina, ver como é que eu fazia para comprar aqui no Rio. Na época o Carolina era usado para semeio de tomate. Tá. E eles faziam Carolina de acordo com o pedido do comprador. Tinha um N mais uma fórmula. Então o comprador falava, eu quero com mais casca de arroz, eu quero com vermiculita, eu quero com perlita, eles iam fazendo. Aí faz a gosto do cliente. Eu falei, mas como é que eu consigo? Eu não tenho distribuidor aí no Rio. Aí um ano depois, ele começou a vender para um cara aqui no Ceasa. Comecei a comprar. Comecei a usar, comecei a falar para todo mundo começou a usar. Que legal. Isso Eu sou o garoto propaganda do Carolina. É o garoto Carolina Soia, ó. Ó, eu quero patrocinar a Carolina Soia para esse episódio, hein? E Luiz Neto como garoto propaganda. Aqui, Então, ó. por exemplo, isso é um ex. Tá vendo? Eu tentei, né? Você vê que vai quebrando a cabeça. Das primeiras coisas que eu fiz quando eu mudei para cá. Botar na grade, casca de pinos, Caramba. isopor. Foi. Mas não faria de novo. Tá. Não precisa, isso aqui fica muito pesado. Aqui é Mas só- você vê que isso vira um chachim, né? Um chachim, nossa, olhando aqui parece Parece, muito. né? Então, isso aqui para arácia é um show. Por isso você guarda. Não, isso aqui eu vou cortar e vou jogar no chão, tá. em algum vaso de arácia. Para tutor, que ele é duro. Não, deixa eu falar uma coisa, eu tô com um probleminha aqui. Porque a gente vai andando no papo do homem, é envolvente, não sei o quê, e vamos passando batido. Olha essa parede aqui. Meu filho. Essa parede foi um efeito colateral. Isso tudo germinou sozinho em vaso de orquídea. Ah, é geração espontânea? Você tem platicéria, você tem orquídea embaixo. Caiu esporos. É. Tudo E aí? grande? Tudo grande? Você quer outra coisa polêmica? Quero. Polêmica! Cara, eu sempre considerei tudo grande, mas não é. Não é? Não. Vem cá. Coisa, como é que é? O João Kleber, né? Vem cá. Conta pra mim isso. Vamos para taxonomia. Você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquilo ali é Vanden, né? Então, 6 plantas que teoricamente seriam grandes, né? Vamos na taxonomia bruta. Qual que é a chave, né? Dos gigantes. Superbum tem uma área de esporo. Saiu fora. E aí a gente vai ter... O grande tem as 2 áreas de esporo, sendo que todas as ramificações que você tem na de baixo, você vai ter na do lado. Na interna, você vai ter na externa. Tá? Você tem que ter o mesmo número de ramificação nessa, na medial, na interna, do que na externa. Tem? Não tem. Não tem. Segundo, as 2 ficarem na mesma altura. Isso aqui é um rotume. Rotume? Modificado. Como qualquer planta, Como qualquer tem planta. sua variabilidade genética. Isso é polêmico. Isso foi vendido durante 30 anos no Brasil como grande. É o grande que eles chamam grande do Durval. Ele é um rotume gigante. Rotume gigante. E o rotume já é grande, né? Como planta e ficou maior ainda. Não necessariamente, tem variedades. Tem variedades maiores e mais menores. compactas, né? O rotume ele tem uma área de distribuição muito grande. Então tem Qual que é a rotumes. região do rotume? O rotume vai desde a Tailândia até Índia e China. Tá, então é muito, Então muito extenso. tem rotumes mais do norte, que são de áreas de clima mais temperado. Entendi. E aí dá uma... Então mais são compacto. plantas menores e com mais tricomas. Mais tricomado, tá. Tá? Eu tenho uns deles aí. Que interessante isso aqui, cara. Então, vamos voltar para essa chave. Os 2 iguais são grandes, tá? O que não tem nenhuma divisão aqui é o Vandai. Tá, temos um aqui. Mas você vê que mesmo o Vandai, ele às vezes divide. Mas ele tem um que fica em cima e outro que desce. E o rotume é o intermediário. O rotume ele tem um que desce e um que vai para o lado. Tá? Mas aí, voltando para taxonomia expandida, ela não deve ser só morfológica, porque a espécie ela tem muita variabilidade genética. Então você tem que, desenho de veia. Tá? Isso talvez dos
caracteres secundários, esse é o mais fácil de ver. Uhum. Então, se você... A gente fazia uma brincadeira lá no ESDA, né? A maior parte das plantas dele, do semeio, ele tinha os platicérios em cima e a orquidária embaixo. Uhum. Germinava espontaneamente nos vasos de orquídea. Uhum. Então, uma vez por mês eu ia lá, a gente passava a manhã se divertindo, ia pegando esses vasos de orquídea e ia identificando Uhum. a planta desse tamaninho. Uhum. Isso que me fez aprender a identificar essas plantas gigantes, Uhum. ainda desse tamanho. Mas todo mundo fala, não, só quando é folha fértil. Não, Uhum. você identifica desse tamanho, você sabe. Uhum. E o primeiro critério é veia. Uhum. Tá? Então, o padrão de veia dessa planta é um padrão de routume. Tá. Tá? Tá. Rizoma de routume. Tá. Agora, tem uma característica que só o routume tem. Ele é o único desses platicérios gigantes que tem, em um momento do ano, 4 folhas férteis. Tá. Tá? Você vê aquele Vandai lá, Uhum. ele está lançando 2 folhas, Mas já ele tá já chupa a descartando. seiva toda da anterior. Tá descartando. O routume ele consegue ter vitalidade tamanha que ele lança 2 novas e ainda segura as 2 antigas. Aí ele chupa a seiva dessa para guardar energia para o inverno. Tá. E essa planta faz isso. Tá. Tá? Que interessante. E por fim, né? Na morfologia, uma das coisas que é característica do grande espécie, a esporanja vertical. Isso aqui é uma esporanja horizontal. Horizontal. Caraca. Acabou meu mundo. Então tem muita gente que acha que tem grande e não tem. Ah, meu Deus. Tá? Isso tudo é porque ele quer vender pra você o grande dele. Brincadeira. Não vendo? Eu sei, tô brincando. Tô brincando. Então volta pra cá. Não, calma, Não, Luiz. volta pra cá. É bom que vai te dar trabalho pra editar. Não muito, cara. Você vê, tudo isso aqui não é da mesma sementeira, Aham. mas eles são irmãos, germinaram ao mesmo tempo em vasos um do lado do outro. Então você vê que tem uns que dão mais largos. Eu vou te mostrar um lá atrás, que é da mesma fornada, ele só tem uma área de esporo. A gente tá 1h30 só na parte da frente, tá bom pra vocês? Não, a gente tá no canto. No muro. Num canto. Isso aqui é um grande, tá vendo? Ele tem o negócio de esporo vertical. Olha, fotografa isso aqui, tá vendo? É diferente, a veia é diferente. Aqui o grande. Olha aqui. Perfeito. Aí E você ali vem pra esse. o pseudo grande, que é o routume. Tá vendo? Quem tem um routume vê que a coroa nova é isso aqui. Aham. Routume, alterado, Bombado. bombado e um grande. Uma coisa que foi por empirismo, tá? Eu acho que, mas você matou a pau aqui na sua explicação, que quando eu estava começando a fazer o cultivo, a aprender platicério, que continuo aprendendo, não sei, zero, A gente aprende todo dia. todo dia. Mas eu falei, pô, será que eu tenho um superbum, não é pequenininho, né? Quando eles estão aqui, eles não tem a frontal ainda, não tem a fértil, é superbum versus grande. Aí O superbo é o mais fácil de reconhecer. é super fácil, hoje em dia é fácil, mas Fácil. para quem está começando, né, que está seguindo o platicério, e o Luiz Neto, graças a Deus, é um link entre a história e o futuro, porque de fato teve lá atrás, você conheceu os caras todos, não? O Russo... O russo eu não tive oportunidade de conhecer. Mas Eu soube do russo agora, nesse retorno ao cultivo. Até 2014 eu achava que ninguém mais cultivava. Tá. Aí eu reencontrei o Everardo, que me apresentou o Calazans, que era um grandíssimo amigo do russo. Então eu Durval se conheceu. Eu tinha contato com o russo indiretamente. Durval também só por correspondência, eu não cheguei a estar com ele. Mas vocês cultivaram na mesma época? Sim, mas a maior parte do tempo que a gente cultivou na mesma época eram 2 ilhas diferentes. Ah, perfeito. Eles não sabiam que eu existia nem... Era o pessoal do Rio e o pessoal do São Paulo. Eu não sabia, não tinha contato, não tinha internet. Não tinha nada. Era outra, é verdade. As redes sociais não estavam tão aí, né? E o Calazans me vendeu um tempo atrás 4 mudinhas do Ridley Ezra Porto. Matei. Obrigado. O cara é preciso, Vamos dar uma parada para botar repelente? Vamos sim.
Cara. Porque esse é o borrachudo coça pra cacete e já me pegou no tornozelo também. Então vamos lá, vamos passar lá. Não, mas vamos terminar aqui então. Então isso aqui é o grande, né? Ah, o cara é o editor. Eu vou passar esse vídeo pra ele editar, porque tá fácil. Cara, Que impressionante. E tá engolindo lá o plat, hein? eu botei um andino lá em cima e já tá. O Dino vai bem aqui no Rio? Vai, É né? outra coisa boa pra gente falar. O andino não é dos Andes. Oh, mas O andino o quê? não é dos Andes. A porra do negócio, o Platicério andino, ele é o quê? Mas Inferno? Mas isso aí é transmissão Marketing. de informação. Não é marketing. É transmissão de informação de boca que acaba se perdendo. Andino não é dos Andes. Não é? Miocórdia, né? Vê se ele vai bem. Nossa, olha o tamanho disso. Platicério andino. Ó. E vocês não sei se vocês conseguem ver. Bom, eu vou mostrar pelo verso aqui. Olha como ela é piludinha. Tem um Tony Ramos Tem uma ali. variedade dele que é um Tony Ramos. Na verdade, esse andino é o andino antigo que está em cultivo no Brasil há 40 anos. Tá. Todo mundo muda disso. Aham. Há uns 3 anos veio um peruano aqui em casa Ah. visitar e trouxe 2 andinos no bolso. Ah, gosto de visita assim. E aí você vai ver que ele é um andino mais robusto, mais peludo. Então, pode ser uma variação de andino. Sim, variação, inclusive de regiões. Mas assim, mesmo assim ele não é dos Andes. Não é dos Andes. O andino é uma planta da Amazônia. Pode pesquisar. O andino é de uma região de floresta tropical seca. Sim, isso. Ele é de uma região, se a gente for fazer a analogia com o Brasil, Serra do Cachimbo. Tá bom. São 6 meses sem chuva. Uhum. Tá? A altitude máxima, 400 metros. É pé dos Andes. Tá? Talvez a maior contribuição do Roy Veio para os platicérios não foi o livro. Uhum. Depois do livro ele foi pesquisar o Foi in andino in situ, foi ver onde ele realmente vegetava e como, né? Uhum. Então os relatos de comercialização de andino, eles saíam de Iquitos. Uhum. Iquitos é ali perto da cabeça do cachorro, na Amazônia. Tá. Tá? Já é bacia amazônica. Uhum. Então ele foi achar o andino numa cidade a uns 100 quilômetros a oeste de Iquitos, em árvores que são extremamente enrugadas Uhum. e fazendo aquelas super bolas. Uhum. Então ele é de perto dos Andes, mas ele não é de altitude, ele é uma planta de calor e ele precisa ficar sem água no inverno. Senão você mata ele. Polêmica. Não, polêmica não, isso é só olhar. Só observar, né? Só observar. Olha esse aqui atrás. Esse é irmão daqueles que a gente viu lá na frente. Olha só. Cuidado com a minha planta. Ele não tem divisão. Ó. Olhando essas veias aqui. Isso é veia de rotunda. Olha assim. Irmão daquele. Então cadê o grande? Aquele outro que a gente passou lá atrás. No comecinho, lá na parede, né? Tem um outro lá para trás. Isso aqui, ó. Isso aqui é tudo planta maluca. Tá? Se você olhar, ele parece com o quê? Ele tem o franjado do Van Dyke. Ah, verdade, Ele tem veia de Van Dyke. Uhum. Mas as folhas são iguais, né? Como se fosse um grande. Esse aqui também. Vê, isso aqui eu tô devendo a ele replantar há 2 anos. Dá pra ver. Ele ano passado já me avisou que queria ser replantado. Ele te avisou. Eu Você não escutou. não escutei, não tive tempo, fiz outras coisas. E esse é daquela época que eu fazia. Tá vendo, ó? Tá. E se a gente caçar aqui, a gente vai achar formigueiro aqui dentro. Então,
a solução que você tem que fazer, que ele te avisou que você precisava replantar, tá aqui, tá na planta, ela tá gritando para você tá ignorando há 2 anos. E aqui é passar o serrote. Serrote, sem dó. Como que é aqui o serrote? Aonde você passaria? O serrote ele tem que vir. O rizoma tá vindo, você tem que pensar tridimensionalmente. O rizoma tá vindo de baixo para cima e de trás para frente. Então você faz um corte perpendicular ao rizoma. Tá. E você tem que encontrar um rizoma que já esteja vivo. Tá. Então se você faz um corte e acha um rizoma seco, você corta mais um pouco. Tá, vamos supor, eu errei na mão. Corta mais. Não, eu errei na mão, mas eu peguei um pouco do rizoma vivo. Não dá mal. Não. Ele se recupera. É igual uma samambaia. Vamos achar uma Então por que a gente fala tanto que... Ó, isso aqui é uma drinária. Aham. O platicério está fazendo isso aqui. Então, ó, se eu cortar aqui ou aqui, mesma coisa. Tanto faz. Faz. Tá, e quando a gente fala assim, a planta platicério... Agora, o X da questão, isso ninguém fala, é quando. Tá. Quando? Quando? Quando Quando? a gente fala? Quando? A gente avisa? Não. Quando? 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 Quando tá diminuindo, regredindo. Sim, mas ele regride e você já corta? Quando a coroa vai brotar. O platicério ele produz muda quando a coroa vai brotar. Tá bom. Qual a conclusão disso? É a hora que a raiz dele desenvolve. Tá. O que foi? Que ele espalhou, né? Sim. Porque é o caso do, que pra mim, o Albo River, por exemplo. Então, Ele espalha todo pra depois fazer coroa. mas a hora de você fazer essa cirurgia no platicério é quando você tiver com a coroa começando a brotar. Se eu faço agora ele está gastando energia com a folha. Tá. Se eu faço agora, não vai gostar. Não vai gostar. Então daqui a uns 6 meses, quando ele começar a lançar a coroa, é a hora que eu vou cortar. Que legal. É simples. E precisa de coragem, né? Porque a gente fica assim, Não. deixa eu... Não, calma. Precisa ter falta de medo. Tá bom. É uma outra maneira de você ver isso. Tá bonito isso. Mas é que a gente tá olhando lá e tem gente que fica esperando a coroa vir, que vê a coroa. Ela vem bonita, fala, não vou mexer nela agora. Sim, a gente tem essa tendência. Tem tendência. Mas então começou... Você vê que essa planta está 2 anos pedindo, né? Então tem que cortar. Tem que cortar. E talvez a melhor planta para começar a fazer isso não seja uma planta de coroa. Faz isso com uma planta mais simples, uma planta que dê muda para você aprender a fazer. Você na verdade tem que entender que isso é como se você estivesse tirando uma muda. E aí, então desmistificando uma coisa aqui. Se pegar um pouco do meristema lá atrás, não é um fim do mundo. Meristema é o miolo do miolo do miolo, é a gema. Tá lá aqui, tá aqui bem... Ela tá aqui na ponta, Tá aqui, coberta por essas escamas aqui, ó. Tá então, vendo? Aqui é o coração. Tá? Então isso aqui é o meristema. Tá. Lá atrás você tem o rizoma. Tá. Então uma coisa é rizoma, outra coisa é meristema. Tá bom, perfeito. Se você cortar o rizoma... Então, o meristema dessa drenária tá aqui na pontinha. Daqui para trás é rizoma. Tá bom. Então o que você não quer é danificar o miolinho. Perfeito, tá bom. Tá? E o interessante, você danifica o miolinho nessas plantas, é a forma de você ter muda. Vou te mostrar uma ali na frente. Eita. Então às vezes a planta morre. Deu fungo, morreu. Tô ficando confuso. Ela começa a dar muda do lado. Essas plantas não dão muda de raiz. Coronário não dá, né? Não. Não, o que acontece ali? Vou te mostrar. Elas não dão muda de raiz. Mas se danificar o meristema, o rizoma vivo tenta criar outros meristemas no rizoma para sobreviver. Entendi. Tá? O coronário, ele faz um tipo de muda completamente diferente. Ele lança um novo rizoma do rizoma antigo. Tá. Olha o coronário, você vai achar um rizominho aparecendo aqui embaixo. Ó. Esse aqui é o white. Eu mandei esporo para Denilson, ele reproduziu e mandou para todo mundo. Tá vendo? Esse aqui é daquela fornada daqueles outros lá, uns mutantes malucos que eu desconfio seriamente que seja Vandai mutante. Por conta desses caracteres morfológicos. Tamanho. Ó, Tentando pegar eu tô com um problema de estar aqui. Você tá normalizando o que é anormal. Isso aqui é anormal. Na vida. A gente tem que simplificar as Não, coisas. temos, e também. Não vamos ficar louvando. A gente não pode mistificar, não. Eu concordo. Facilitar. Você está aqui exatamente como um facilitador para as pessoas. Então, eu quero ver, normalizando uma coisa que, primeiro, isso aqui tem muitos anos, certo? Não é da semana passada. É uma planta linda, que um dos meus papéis com o canal é exatamente popularizar a platicério. Então, platicério, eu acho que ele precisaria estar mais na casa das pessoas, porque é uma planta linda, versátil,
não tem grandes dificuldades, exceto um ou outro, né, como o madagascarense, que a gente já falou, enfim, vai falar mais. Mas a gente fica querendo uma planta desse tamanho e precisa de cultivo, precisa de paciência, precisa de... Você só precisa de paciência. E, O resto vem. E um Rivotrilzinho, porque às vezes... Você precisa de paciência. O que a planta não quer? Primeira coisa, ela não quer ser mudada. Uhum. Então, o impaciente, ele começa a mudar a planta. De lugar, né? Muda de lugar, muda de substrato. Ah, não tá legal. Aham. É a pior coisa que você pode fazer para uma planta. É. A não ser que ela esteja indo para trás, E aí você deixa precisa... ela onde está. É. E aquele velho ditado, né? A forma mais fácil de você matar uma planta é afogando ela. É. Uma planta dessa está no tempo. Aham. Se eu tivesse uma cobertura aqui, talvez ela tivesse melhor do que isso. Tá, porque ela tá... Porque às vezes tem momentos que ela recebe mais água do que ela deveria. Você vai ver ali que eu tenho plantas que pegaram fungo, andaram para trás por conta disso. Esse sombrite aqui é de quanto? 50. 50. Mas isso aqui era muito mais claro. Né? Meus ipês vieram para cima E deu uma e aí deu uma sombreada, eu preciso podar. Tá. Eu tenho 1,88 m, as cristas estão, né, da folha fértil que estão no meu pé, a coroa está bem mais alta que eu, ó, e nem esticando o braço chega lá. Essa coroa devia jogar basquete na infância. Essa aqui é a laurente. Stemaria laurente. Essa é uma das plantas que veio em 1980. Uhum. Minha tia importou umas 30 plantas do Jerry Horn. Ah, é? É. Pô, sua tia também era do capeta, né? Sim. Maravilhoso. É uma planta que perfilha muito, né? Dá pra ver que ele já perfilhou bastante aqui. Ele já tirou várias mudas. E... Aquela lá do telhado que você fotografou na entrada é muda dela. É muda dela, tá. Esse episódio tá fantástico, cheio de informação, mas eu tenho que acabar ele por aqui, porque é muita coisa e vocês não viram, acho que nem 25% do negócio. Então, agradeço demais ao Luiz. Eu que agradeço. Ao seu Sejam tempo. sempre bem-vindos. De verdade, cara. Primeiro que engrandeceu o meu conhecimento, que é super raso ainda e tô evoluindo. E, cara, eu não tenho como agradecer o conhecimento que você está passando para todo mundo que está te vendo, porque eu sei que você é mais fechado, né? Não é tanto de se expor, no sentido de... Eu não falo muito. Não falo. Bom, quanto a isso eu já não sei, tá tudo registrado aí. Mas, pessoal, próximo episódio sai já já, fiquem atentos. Assinem, dê like, comentem e muitos parabéns pro Luiz, que porra, foi demais. Até a próxima, tchau!